Está no ar o Avicultura e Suinocultura. Hoje aqui no programa nós vamos falar das galinhas poedeiras e das principais raças. E para essa conversa então eu chamo o Elcio Figueiredo, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Muito bem-vindo, Elcio. Obrigado, Simone. Agora, as aves são chamadas de aves de postura ou também poedeiras, não é mesmo? Tudo para diferenciar das aves de cortes, não é? Eu dei uma olhada rapidamente aqui no livro de padrões de raças de galinha e esse livro traz 70 raças de galinha diferentes no mundo, aí, Europa, Ásia e Américas. E aproximadamente 15 delas deram origem às poedeiras que a gente tem hoje. Então, são muitas variedades. Você falou 70... 70, incluindo as de corte e de ornamentais e de raça de briga, que eles chamam de game. Uhum. E para essas de postura, vamos falar aí as principais. Quais têm as de melhor expressão comercial? Atualmente, as que têm mais... Hoje não se usa mais raça na produção comercial profissional. Se usa cruzamentos de linhas puras derivadas dessas raças originais, que são lá de 1940. Então, as raças que participaram para formar essas linhas puras são Leghorn, que é uma raça italiana de aves, que produz ovos de casca branca. São esses ovos brancos que você encontra no supermercado. E a Rhode Island Red, que dá ovos de casca marrom, que são esses ovos de casca marrom que você compra também no supermercado. Essas são as principais raças de galinha que deram origem às linhas de galinha poedeira e os cruzamentos utilizados hoje na postura. Essa Rhode Island Red, né, desenvolvida nos Estados Unidos com a finalidade de produzir com a casca marrom, não é? Exatamente. Então, dessas 15, mais ou menos 15 raças que eu falei, que foram utilizadas para formar os cruzamentos que atualmente estão no comércio, mais ou menos de ovos de casca branca, e umas 5 são de ovos de casca marrom, né? Inclusive essa Rhode Island, né? Casca marrom, a casca branca, nessa definição toda aí, cabe ao avicultor escolher, então, para definir melhor aí o padrão no seu comércio, enfim. Explica um pouco mais essa diferença aí das cores. Hoje a escolha não é diretamente pelo avicultor, a escolha é pelo consumidor. Então, aquilo que tem demanda no supermercado, o supermercado encomenda ou faz contrato com produtores para produzir daquela cor. Então, daí é que ele vai escolher entre as de casca branca, as que ele tem mais disponibilidade no local que ele mora, ou entre as de casca marrom, as que tem mais disponibilidade para ele. Fazer uma pesquisa, então, na região em relação a essa demanda e a preferência, não é? Por tipos de ovos, se branco ou marrons. A demanda, então, é do consumidor. E nessa escolha aí, depende da região, optando mais pela branca, pela casca marrom? Exatamente. Tem uma predominância de preferência por casca branca. Então, a maioria, vamos dizer assim, 66% das galinhas de postura alojadas são de casca branca e uns 33% são de casca marrom no Brasil. Tá certo. Agora, essa criação de galinhas poedeiras, ela pode ser dividida também, fase inicial, recria, produção? Perfeito. O sistema de produção de ovos, em sistemas, vamos dizer assim, profissionais, ele tem a fase da cria e recria dos pintos fêmeas, né? É uma fase que vai do primeiro dia de nascimento até as 16 semanas. Depois das 16 semanas até as 18, é uma fase chama pré-postura, então fica preparando a franga para iniciar a produção, aumentando um pouco a parte do cálcio nessa ração de pré-postura. E depois vem a fase de postura, ou produção. Essa fase ela pode ser dividida em até 4 fases. Quer dizer, a primeira, a segunda, a terceira e quarta. E
essa divisão em várias fases é porque vai aumentando o tamanho do ovo, o peso da galinha ao longo do ciclo e também modificando um pouco a ração para não fazer desperdício de ração, de dar uma ração mais do que necessária para aquela fase da produção. Tá certo, então, nessa fase aí, qual o peso, então, delas, né, nessas etapas que ela tem que chegar, o peso do ovo? Os ovos, eles têm uma classificação, ovos pequenos, médios e grandes, né? Então, as primeiras semanas de produção são ovos pequenos. E, normalmente, eles vão, vamos dizer assim, nas primeiras 5 semanas, eles vão para a produção industrial, vão para quem vai processar ovos. E a partir daí dessas 5 semanas de produção em diante, eles já começam a selecionar os maiores para ir para o mercado. E o ovo, então, ele começa, vamos dizer, com 50 gramas, né? E depois vai aumentando cerca de 1 grama por semana, né? Aí até chegar a 66, 67 gramas com 90 semanas de idade ou 100 semanas de idade. Então, e nessas fases que você vai praticando, então, um manejo correto para ter a ração adequada para aquela fase do ovo, né? Nessa fase do manejo aí que você está falando, quando tem essa diferença, então, da idade, né, da galinha, quando ela está mais, a galinha poideira, ela está um pouco mais velha, como é que é a ração? É diferente daquela que está lá no início, do que está chegando no início? Difere em alguns nutrientes. Por exemplo, ela precisa um pouco mais de cálcio quando vai ficando com o ovo maior, porque vai mais cálcio na casca, né? Então, o teor de cálcio pode mudar um pouquinho. A relação cálcio-fósforo da ração muda um pouquinho para que a casca não fique quebradiça quando ela está numa idade mais avançada. Quando ela é mais jovem, a casca é mais consistente, né? Então, essa é a principal mudança na ração com relação aos minerais. Os minerais. Agora, quando as galinhas, as poedeiras, elas chegam nesse estágio aí de estarem aptas, então, para produzirem os ovos, quais os cuidados fundamentais, aqueles cuidados importantes que tem que se ter? Atualmente, a produção moderna, ela cria as poedeiras em aviários dark house. Então, ela fica com luz controlada, vamos dizer, 8 horas de luz por dia, e o restante das horas do dia ela fica no escuro ou na penumbra. E quando ela vai começar a partir das 12 semanas de idade, ela começa a ser sensível à luz, à iluminação. Então, e essa iluminação é que desencadeia a parte reprodutiva da galinha. E elas precisam de luz crescente no início de produção e não pode ter luz decrescente depois, porque senão ela cessa a produção e entra em choco. Então, ela vai chegar em 16 horas de luz por dia ou 17, e a partir daí mantém com 16 horas, 17 até o final da vida produtiva. Então, nessa fase inicial, ela precisa um pouco desse escurinho. O escurinho é para uniformizar o lote. Então, quando elas estão nesse escurinho, elas todas comem na mesma hora, né? E não fica, vamos dizer assim, algumas ficando comendo mais ração no comedouro e outras não. Então, a ração é planejada para o número de aves que tem, né? Vamos dizer, se elas estão numa fase que tem que comer 50 gramas de ração por dia, todas elas vão comer 50 gramas, porque só abre a hora de comer num período curto, né? Então, liga a luz num período curto e aí todas correm para o comedouro para se alimentar. Com isso, você garante que elas todas vão se alimentar. E quais são os outros cuidados aí que deve-se ter? Teriam outros? Tem muitos cuidados, Normalmente, hoje, tem uma fase que é de pessoas que produzem frangas, né? Quer dizer, preparar a franga para iniciar a postura é bem mais difícil do que fazer a fase da produção de ovos. Então,
tem as vacinas, né? Tem um quadro grande de vacinas que precisa ser feito nas galinhas poedeiras, e também tem que cuidar do bico delas, né? Para elas não, dependendo como elas estão alojadas em gaiola ou em livre de gaiola no piso, elas não furar o ovo ou não canibalizar outras galinhas, né? Então, tem que cuidar do bico e tem que cuidar da casca do ovo para que ela não fique fraca, né, com a ração. Tem que cuidar das doenças e biosseguridade. Tem que cuidar dos predadores. Por exemplo, os aviários hoje todos têm que ser telados com tela malha 2 polegadas para não entrar pombos e rolinha que ficam nos aviários, né? E também tem que controlar o peso das aves. Então, o produtor ele tem uma tabela e quanto é que a galinha vai pesar em cada semana. Então, toda semana ele tem que pesar uma amostra de galinhas para ver se elas estão no peso certo, se estão sadias, e calcular o aumento de ração que ele precisa dar cada semana. Tá certo. Elcio, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está voltando para avançar mais um pouco aí na criação das galinhas, né, das galinhas de postura. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto com avicultura e suinocultura. Voltamos com a avicultura e suinocultura. Hoje aqui no programa nós estamos falando das galinhas poedeiras. E para essa conversa eu estou tendo com Elcio Figueiredo, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Vimos no bloco anterior, não é, Elcio, que são chamadas aves de postura ou poedeiras para diferenciar então das aves de corte, que são criadas para a produção de ovos de mesa. Tem o ovo marrom, o ovo branco, a depender aí da escolha do consumidor, que é ele que dita, não é, essa preferência aí nas regiões do nosso país. Agora, as raças também, você falou que existem muitas, né, mas são duas variedades aí que definem, não é, esse desenvolvimento dos ovos. Basicamente essas duas. Existem algumas em pequena escala, quer dizer, em menor escala, que participam de algumas vamos dizer assim, linhagens que estão no comércio também, mas é minoria. E tem as galinhas caipira que produzem ovos de cores variadas e produzem poucos ovos, né? As caipiras são mistura de raças que se tem nos quintais aí. Agora, Elcio, a gente estava falando no bloco passado, anterior, que a criação, em relação à criação das galinhas poedeiras, né, que pode ser dividido então nessa fase inicial, que recria, e a fase de produção. Você falou em relação aos cuidados, né, com o bico, não é, com a casca do ovo, com doenças. Nesse caso, doenças, quais seriam as doenças que pode ocorrer? Normalmente, os pintos, tanto de corte quanto de postura, são vacinados no incubatório contra doença de Marek e doença de Newcastle. Essas são, vamos dizer assim, no incubatório é Marek. E depois, ao longo da vida, a cada um período, vamos dizer assim, mensal, eles recebem mais ou menos um conjunto de vacinas. E essa vacina depende da idade da ave. Então, tem Newcastle, bronquite e gumboro, tem boba, tem outra síndrome da queda de postura. Então, dependendo da idade, seguindo a tabela, você tem que aplicar essas vacinas em todo o plantel. E, normalmente, quando é muito grande o plantel, existe vacinador diretamente trabalhando só com isso nas grandes granjas, né? Então, tem uma equipe de vacinadores e tem um protocolo de aplicar essas vacinas. Agora, em relação à criação, as granjas, essas galinhas, elas podem ser criadas tanto presas, né, no piso, no galpão, ou livres de gaiola? E também nas gaiolas? Sim. A predominância da produção de ovos no Brasil é em gaiolas. Mas agora, com novas tecnologias de criação
e também preferência do consumidor por bem-estar animal e alguns gostam de certificar a produção para algumas diferenciais que eles têm na produção. Então, surgem sistemas diferentes. Então, hoje nós temos em gaiola, temos em piso e postura em ninho no aviário, e temos criação que pode ser mista, vamos dizer assim, com acesso a solário ou piquete de pastagem. E tudo isso traz um bem-estar, não é? Do misto, elas livres, aí, um bem-estar para o próprio animal. É um apelo, vamos dizer assim, mais amigável para quem gosta de animais, né? Ver os animais soltos, ou as aves soltas, né? E exercendo aí o comportamento da espécie, né? Ciscar e comer pedras, esses pedriscos que elas gostam de ter isso na moela, né? E, por outro lado, é um manejo mais complicado. Você tem que soltar e recolher as aves, né? Soltá-las após elas comer a ração e após elas efetuarem a postura no ninho, no caso, porque só vai ser soltas as que estão em piso, não as que estão em gaiola. Essa era a minha dúvida, então tem que ter um certo cuidado em relação quando elas estão livres, que deve ter um horário para isso acontecer, para depois, como você bem falou, né, Exato, elas serem recolhidas, serem dentro desse local aí controlado, né, por conta de predadores, não é, Elcio? Exatamente. Normalmente é cercado e telado os quintais de soltura, né, os solários e pastagem. Mas um problema que merece ser falado aqui é que a galinha, se ela sujar o pé, o ovo vai ser sujo. Então, a produção em gaiola é o ovo mais limpo que tem. E menos, com vida útil maior, vamos dizer assim. A produção em aviário de piso, com estrado ou cama de maravilha, tem que ter sempre cama seca, para que não molhe o pé da galinha. Se tiver vazamento de bebedouro ou entrar água da chuva, a cama vai ter fungo, e o fungo vai para a casca do ovo também, isso é um problema. E se ela for solta, normalmente as pessoas têm galinha solta nos quintais, esse não é o caso da produção profissional, mas as galinhas gostam de ciscar na lama, né? Se tiver água, coisa assim, isso é um problemão. Então, se vai fazer solta, é um solário com brita ou uma pastagem sem lama, né? Para poder e só soltar depois que ela efetuar a postura. E cuidados que o nosso avicultor já tem, né? Quando você fala desse tipo de solário que tem que ocorrer nas granjas, não é? Exato. Quantos ovos? É a capacidade delas, então, na fase produtiva? Normalmente, elas começam a produzir com 20 semanas de idade, isto é, 5 meses, e produzem até 100 semanas. Então, elas produzem praticamente até 2 anos de idade, sem parar. Tem fases que elas produzem um ovo por dia, todos os dias, chegando a 100% de produção. E depois das 60 semanas de idade, elas começam a reduzir um pouco essa produção, caindo, vamos dizer assim, 0,5% por mês de produção. Elcio, no bloco passado você falou, lembrou aí do cuidado, né? Os cuidados que devem ter com o bico, né? Que o avicultor deve ter com o bico aí da galinha de postura. Vamos falar um pouco mais desses cuidados aí. Quais seriam eles? O bico, se ela estiver solta, o bico não precisa de cuidado. Se ela estiver em gaiola ou em piso, o bico cresce, tanto o bico, em gaiola cresce o bico e as unhas da galinha. E no piso não cresce tanto quanto na gaiola, mas se ela tiver um crescimento anormal do bico, ela não vai se alimentar bem e não vai produzir bem. E o bico tem que estar sempre com o tamanho certo para ela se alimentar bem e também para ela não bicar as outras galinhas. Falamos então da criação comercial e eu queria dar uma passada também aí na criação de subsistência. Tem também, quando a gente fala de galinhas poedeiras, na criação de subsistência, não é? Perfeito. Tanto tem aquelas que são, vamos dizer assim, criação da própria família do produtor,
vamos dizer assim, as aves são da família, é como os gatos e os cachorros, são da família, entende? Então, eles vão reproduzindo na própria propriedade ali, chocando as galinhas e tirando pintos e criando os pintos da mesma raça, o mesmo cruzamento que eles têm. Mas tem atividade de pequena propriedade que se produz profissionalmente. Então, eles compram pintos de postura e criam pequenos galinheiros dentro da técnica e vendem no mercado local os ovos. Então nesse caso... Os de quintal, os de terreiro, normalmente não vendem, Sim. É para produção doméstica. Doméstica mesmo, para subsistência, mas também pode ser vendido para o comércio local, desde que todo esse aparato aí, quando a gente fala de biosseguridade, não é? Perfeito. E para vender ovos, é necessário que os ovos passem pelo entreposto e recebam a liberação da inspeção, né? Então, o sistema municipal de inspeção é que nos mercados locais é que avalia e libera os ovos ou que dá as recomendações para os produtores como eles devem produzir e entregar no entreposto e embalar, rotular, esse tipo de coisa. Nos maiores, normalmente já é com inspeção do Estado ou federal. E aí eles já têm uma padronização de como é que se faz isso nos grandes entrepostos. É porque até a embalagem ela tem que ser padronizada, né? Quando a gente fala aí a produção de subsistência, vender aí para o comércio local, tem que estar tudo dentro dos conformes, como a gente diz aqui, né? Exato. Os ovos inspecionados, eles têm que ser embalados e ter o selo do serviço de inspeção, tem que ter o carimbo. Então, esses aí são ovos de boa qualidade e que têm tempo de duração específico. Os outros ovos que são a granel, em bandejas, e como se vê por aí, às vezes não passam no serviço de inspeção. Tá certo, Elcio. Para a gente já finalizando aqui o nosso programa, a dica final aí para o nosso avicultor, né, que está vendo o nosso programa, né, assistindo o nosso programa, se interessou em também aumentar aí a sua criação comercial ou de subsistência, vamos falar um pouco, uma dica rapidamente para eles. Olha, hoje em dia, todos os filhos de agricultores têm acesso aos cursos técnicos, né? Tanto nas escolas de agrotécnicas, como nos cursos profissionais de medicina veterinária, zootecnia, agronomia, e tem as cadeiras de avicultura. Então, eles hoje têm muito mais informação, por exemplo, do que antigamente, quando não existia a internet e era só quem era formado nessas escolas é que dava algum tipo de assistência. Mas os produtores podem ter seus filhos interessados no negócio da família, na pequena produção, e especializá-los, né, para fazer uma produção dentro das técnicas e fazer uma empresa produtiva com esse sistema. Tá certo, Elcio, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no programa, viu? Muito obrigada por essa conversa e dicas, não é? Quando a gente fala das galinhas poedeiras, não é? Eu conversei com o Elcio Figueiredo, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Simone, pela oportunidade. E obrigada a você por estar assistindo aqui com a gente o nosso Avicultura e Suinocultura. Muito obrigada pela companhia também e até um próximo programa, viu? Até lá!